Sejam muito bem-vindos ao podcast Magia Cigana de hoje. A gente traz aqui duas personalidades imperdíveis dentro do nosso mundo cigano. Ele é autor, compositor de 266 títulos musicais ciganos. E ela é uma das bailarinas ciganas mais respeitadas e que tem décadas de trabalho com a dança cigana terapêutica. Valrey e Cláudia Sartori. Sejam muito bem-vindos. Gratidão. Estamos muito felizes de estar aqui, né? Muito feliz. Vamos dar as boas-vindas aí, né, aos ouvintes aí da Rádio Magia Cigana. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui, né? Revendo um grande amigo de longa data, né? Que fez parte da história praticamente de todos nós, artistas ciganos, né? E é uma honra estar aqui com você aqui. Esperamos contribuir bastante aí com esse trabalho. Eu sou grata por esse convite, por estar aqui, por ter a honra de poder falar com esta pessoa, vamos dizer assim, com este ícone, porque ele leva a cultura cigana com honra e maestria, e a gente ser convidado para falar sobre esse assunto com esta referência é muito orgulho para nós estar aqui, pode ter certeza. Obrigado, Claudinha. E falando em referência, você tem uma trajetória muito bonita, né? Foi partner do Álvaro e você tem vamos dizer, uma experiência de longas datas no mundo árabe e cigano. Qual foi o seu primeiro contato com a arte da dança cigana? Quem são as suas referências nisso? Então, eu posso dizer que a minha referência foi a Nete Cabral, Orlando Carneiro e o Rodrigo. Rodrigo Givegi, que é historiador, um beijo pra ele. Isso aí. O Orlando, que é uma pessoa maravilhosa, um excelente dançarino, bailaoro maravilhoso. E a Nete, que é uma atriz cigana fora de série, né? Sim, e eu tive a honra de ser convidada para uma festa. Na época, eu estava engatinhando em alguns movimentos e a gente passou num teste de uma ópera, Ciro e Célia, e que em um dado momento da ópera tinha movimentos ciganos. E nós fizemos parte dos ensaios, da montagem dessa ópera. E aí, caminhando nisso, teve uma festa cigana. Quando eu cheguei na festa cigana, deparei com os ciganos. A Nete com toda a família dela. Eu fiquei encantada com aquilo. E eles vieram me cogitar, você é cigana? Eu falei, não, você é cigana, você tem vergonha de falar? E o Orlando ainda brincou. Não tenha vergonha, menina. Tem que ter orgulho de carregar. Eu falei, mas eu não sou cigana. Se eu tenho algum descendente cigano, a minha própria família escondeu. Porque tem uns detalhes aí estranhos na minha família que a gente não pode tocar nesse assunto, que minhas tias ficam muito nervosas. Então, eu não mexo. Então, deixo lá. E aí eu tenho essa referência. E aí eu comecei a pesquisar, estudar, e o Orlando e o Rodrigo. Eu fico emocionada. Aí falaram, o que você precisar saber da nossa cultura, a gente vai ter a honra de passar para você. E eu fiquei um período indo na casa do Rodrigo e pesquisando e estudando. E aí eu fui tomando essa paixão, não sem ser grosseira, leviana pela dança, mas com respeito. E aí eu quis me aprofundar o porquê disso, porque daquilo eu falei, não, eu vou para a veia artística, não vou para a parte cultural, vou para o artista porque eu adoro circo, adoro essa coisa de interpretação, essa coisa pantomina, de você tá imitando o gestual como forma de falar, que eles usavam muito, porque eles não tinham voz em muitas épocas, então eles usavam a arte como meio de protesto, de comunicação. Não, só estou aqui, só estou dançando, não estou protestando nada. E era uma forma de protestar. E essa comunicação corpórea me encanta muito. E eu segui por essa linha. E fui muito bem aceita em todos os lugares. E quando fui à Europa, a gente foi, né? Assim, a nossa dança, nós fomos respeitados em todos os lugares com essa veia artística, não com a parte cultural e folclórica de cada região. Você foi com a performance. Com a performance, Agora, exatamente. Valrey, você tem uma pegada única, para quem não sabe, na cultura, porque fez uma fusão de muito sucesso do ritmo nordestino, a embolada, com o ritmo cigano.
E a gente vai falar da música, o hino de Santa Sara, que foi muito elogiado pela crítica e ainda é no mundo inteiro. É uma música que tomou proporção internacional. Como é carregar a responsabilidade de ser criador de uma fusão tão especial como essa e ter lançado vários CDs e um material extenso nessa musicalidade e hoje levar essa ancestralidade sua como músico cigano, como força, como representa isso para você? Em primeiro lugar, cabe assim um pequeno esclarecimento, né? Eu sou descendente cigano, a minha família cigana chegou aqui no Brasil pelos idos de 1889, por aí, e realmente habitaram ali aquela região do Nordeste do Brasil, havendo uma concentração maior em Salvador, na Bahia, ali, né, da onde vem, né, a sua raiz. A raiz dali, né? Por isso você tem tem essa coisa da música, o tempero da Bahia. Da Bahia, né? O tempero do dendê, né? Tá aqui presente. E aí o que acontece? Nessas migrações todas, né, o meu pai com a nossa família, essa geração, veio para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, e aí todos têm ancestrais músicos que já tocavam desde a época do Império, aquela coisa toda, e isso ficou na gente, né? E por influência de um tio nosso também, que é irmão do meu pai, que era músico, tinha uma banda e tal, a gente começou a acompanhar. E surgiu imensa vontade, né, de aprender o instrumento, de tocar. E a raiz veio gritando dentro de mim. Diz a idade, amor, que você começou? Comecei aos 12 anos, 12, 13 12 anos de idade. Eu já comecei no instrumento, eu e o Walter, né? O Walter já tocava. O interessante é que o Walter que me ensinou os primeiros acordes, né? Foi mesmo? O Walter, inclusive, quer mandar um abraço pro Walter. O Walter desfilou na Grande Rio, que foi um enredo maravilhoso sobre o baralho. Isso. E nós tínhamos uma fila, né, de ciganos representando a arte e a música, comandado pelo nosso eterno presidente Milva City, e o Walter estava lá, seu irmão. Ele sempre conta essa história, que ele ajudou e tal, e fala de você. Então aí veio essa coisa com uma força total, né, e foi crescendo, até que eu falei, né, tomei a decisão, né, e até por uma questão de informação, não, vamos resgatar, né, esse passado, né? Isso lá atrás. E aí, veio artístico cigano. Porque eu já pegava no violão e aqueles ritmos vinham, né? Mas esse ritmo é diferente de tudo que a gente conhece. Aí eu me lancei, em princípio, a uma pesquisa também, né? De todos os ritmos ciganos, né? Da rumba, das polcas, e fui estudando um pouco isso aí, mas de qualquer forma como um reforço para o que viria se tornar o meu trabalho, entendeu? Então hoje a gente tem, dentro da musicalidade, tem várias influências. Aí eu tomei a seguinte decisão. Bom, vamos lá. Os ciganos percorreram os 4 cantos do mundo. Sim. Aonde ele chega, ele influenciou com a sua música e foi influenciado também. Senão nós não teríamos essa diversificação toda no mundo, né? Rítmica, oriunda do nosso povo cigano. Sim. Aí por que no Brasil ia ser diferente? Por que no Brasil a gente ia ter que ficar replicando, né, a música espanhola, a música de outras regiões, sim. Se aqui também nós estamos num país rico, né, musicalmente rico, né? Sim, claro. E aí tomamos a decisão de fazer as canções cantadas em português e com o estilo, né, aproveitando a influência maior da raiz do estilo, mas com essa fusão com a música brasileira também, né? Você vê que tem uma pegada... A embolada nordestina. Isso, pega a embolada, pega o forró, pega muita coisa assim que às vezes as pessoas assim, como é que é essa música cigana? É a música cigana do Brasil, é a música do Valrei, né? É a música, exatamente. Né? Como que se dança essa música brasileira? É o seu corpo influenciado pelas vibrações sonoras. Porque a gente não tem que copiar estilos. A gente tem que ser a arte. E a arte, como é que você copia a arte? Você pode até ter um padrão, como você falou, quem você se espelhava. Você pode ter um padrão, mas você cria uma identidade. Perfeito. E essa é a identidade Valrei. Isso, é a identidade. Quando a gente chega em certos países que ele toca a música dele, as pessoas ficam encantadas, porque... De onde vocês são? Brasil. O ritmo do Brasil. Porque o ritmo ninguém do Brasil. conhece. Essa dança é o quê? Brasileira. Mas é brasileira.
Brasileiro. Cabe até falar da experiência lá na Grécia, quando nós entramos, né? Foi. Com a música, né? No No festival. CID. Do CID, né? Menino, Você a é gente não membro, esperava. você é membro do CID, né? É. Membro do CID. Eu e ele. Vocês dois. Os dois, nós somos também. E Eu vo- não esperava Internacional. como nós fomos recebidos desde o momento que nós entramos por outros artistas do mundo todo. E eu fico emocionada. E A recepção e a por a gente ser trajetória. brasileiros, Representando a cultura cigana. Isso. quando ele cantou os primeiros acordes, Poxa, isso, ó. Você. E no vento em meu galope, cara, pelo mundo coixão. ficou um silêncio. Teve pessoas que levantaram assim na arquibancada, porque a voz dele tomou conta daquele local. Tem um amor no coração. E aí eu olhei aquele espação, eu para dançar sozinha, era um solo, eu não gosto muito de fazer solo. Quando eu olhei a plateia, toda assim, pararam de falar. Quem Em tava êxtase. foi. Quem estava saindo, porque era um movimento constante, parou no meio do caminho e voltou. E eu falei, o Brasil. É o Brasil. Brasil, as pessoas na plateia ficavam me chamando para me subir na arquibancada, eu dançando Foi lá um embaixo. negócio de louco, cara. Foi um negócio assim. Agora, Valrei, Ai, eu tô toda esse arrepiada. êxtase, essa magia da musicalidade, da sua criação, tem uma música, inclusive, preferida. Eu antigamente ficava solando, mas quem toca a guitarra Ramires. é Ramires, é Ramires. Tu quer saber quem toca lá a guitarra? E Bom te demais, né, energia não, gente? todo ar. Um toque de encanto e magia, alma infinita faz brilhar. Muito orgulho. Tu quer saber quem toca lá a Ser guitarra? brasileiros. Embala o teu corpo como ar, invade tua aura de alegria, flutua o teu corpo a dançar. O toque dos seus dedos, coração faz galopar em estradas verdejantes, sem saber onde chegar. Eita, O não! toque dos seus dedos traz a força da paixão, tão bela harmonia, cura minha solidão. Ai, esse som me traz a vida, sinto a força de amar. Tem ciganos nessa estrada. Tem muito cigano na estrada. Quem se admirei, mas quem toca lá a guitarra? Quem é? Ele canta. É Ramires, é Ramires. Mas quem toca lá a guitarra? É Ramires, é Ramires. Quem fica sentado? Ninguém fica Você sentado. acha que onde ele toca, na Grécia, na Espanha, nas ruas que ele tocou, a gente passava, a gente toca nas ruas, na praça, a gente não tem medo. É. Todo mundo passava, às vezes parava. Teve um lugar que botaram dinheiro pra gente. Naquela praça lá do Panteão. Foi muito bom. E essa inspiração, por exemplo, que eu queria chegar nessa abordar esse assunto com você, esse tema. Ramires é uma inspiração espiritual cigana? Também é. Porque o que acontece? Deixa eu esclarecer até uma coisa para o público, né, em geral. Hoje nós temos um histórico, né, do nosso povo cigano, dos ícones também da cultura cigana, que muitos foram materializados de forma espiritual, né? Porque, por exemplo, quando você fala Vladimir, existiu Vladimir lá na Vladimir de Blaskovich. Isso, Homem. Então tem esse ideário, né? Sim. Entendendo? E o Ramires, né, por conta da espiritualididade, também é uma entidade Que vem dessa caravana vem espiritual. dessas caravanas espirituais e tal, porque na história dele ele era como é que se diz? Um conselheiro do barô. Então ele é o cara que trazia as estratégias, né? Quando se tinha que tomar alguma atitude, a caravana tinha que sair e explorar alguma coisa, era ele que era consultado. Como é que nós vamos fazer? Então ele é o cara que trazia as ideias, mas no final ele era muito exigente. Para dar tudo certo, ele cobrava muito. Então, quando o povo chegava
no raio do estresse, agora é hora da música. Aí ele vinha, Por tocava isso, a guitarra flamenca. a flamenca, ele tocava a guitarra. Tem história. Tem história. O que é mais interessante, você lançou um jogo, inclusive, quero dar um abraço pro Luiz da editora, que eu tenho um livro publicado nessa editora. Isso. Um deles, que é o A Tabu mandala. Indígena. É isso. E você tem uma mandala Mandala publicada. mística cigana. Essa mandala mística, ela fala com os espíritos ciganos? Fala sim. Inclusive, assim, foi até... É porque, assim, eu tenho muito cuidado, né, que quando o meu trabalho, ele tem uma dimensão maior, né, não só... Com no várias aspecto- ramificações. não só no aspecto cultural, como no aspecto espiritual. E eu quero, inclusive, ressaltar, você que é uma pessoa que viaja pelo mundo, que conhece os nossos grupos aí para fora, que temos que dar graças a Deus por sermos ciganos nesse país. Sim, com Porque certeza. aí fora ainda existe uma discriminação muito forte, muito preconceito, ainda é muito, né, difícil para o nosso povo se movimentar em alguns países, principalmente da Europa, né? A gente tem muita coisa. E Inclusive, aqui fala. inclusive é importante a gente falar sobre isso aqui. A Márcia Gaia, que na entrevista que já está disponível no YouTube e na página Mundo Cigano para 500 mil de seguidores, ela relata 2 experiências de preconceito na Hungria, quando fala da busca dela por material ou artesanato cigano Isso mesmo. em lojas, e também em Portugal. Então ela ficou muito espantada o quão a nossa comunidade cigana, até mesmo artística, é perseguida no continente europeu. E isso a gente aqui tem próximo. Eu fui na França. A gente tem aqui na Argentina e no Chile, Também. onde a comunidade romani sofre muito preconceito, inclusive até os acampados, e a gente tem no Brasil o Nordeste brasileiro, que também é alvo de muito preconceito e que vem lutando através do Estatuto Cigano para aprovar esse estatuto, para dar respeitabilidade e segurança para esses povos. Então, existe uma série de ativistas que estão trabalhando nisso. E aí, Valrey, você fala que você acredita que esse mundo espiritual cigano, que inclusive você desenvolveu esse método de contato com esses espíritos, você acredita que ele, essas tiçaras, essa espiritualidade, aqui pelo menos na região sudeste, ela segurou Isso. a força cigana? Eu acredito, sim. Da cultural, vamos Eu dizer acredito assim, porque hoje, se você parar para olhar com carinho, né, e com um olhar mais crítico, você vai ver que a maioria dos eventos, principalmente na região sudeste e sul também, que se você vai Sim, lá, no sul também. Paraná, Santa Catarina, você vai ver essa receptividade tem a ver com a identidade espiritual, tem a ver com esta questão da devoção que as pessoas têm pela espiritualidade, inclusive erroneamente algumas até tratam, né, a espiritualidade cigana como religião, coisa que a gente combate, a gente tem que esclarecer às pessoas que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, são essas pessoas que estão abrindo a sua tiçara para os artistas, que estão promovendo eventos também, são os simpatizantes. Então, assim, o Brasil, de certa forma, ainda tem uma perspectiva melhor de aceitação da nossa cultura e da nossa arte, diferente de outros países. Dos países, inclusive, quando você coloca aí das tiçaras, desse movimento religioso, né, nos estados, embora as pessoas critiquem, porque, gente, é muito importante a gente falar isso, porque existe também um movimento, como o Valrey aqui tá colocando esse ponto, né, meu irmão? Existe também um movimento contrário a essas pessoas. Tem. E que a gente precisa combater essa ignorância. Ignorância. Então, por isso, talvez esse podcast tenha também essa função, né? Essa função para mostrar o lado que outros países sofrem e até mesmo outras regiões do Brasil, e que a gente, por ter essa, vamos dizer, essa expansão religiosa... Eu digo mais, cara, não é só essa expansão religiosa, não. Acabar com essa restrição, né, até em termos do empoderamento da arte cigana. Hoje o cigano brasileiro gosta de forró, gosta de música sertaneja, gosta de rock, ele gosta de outras coisas, de dança e participa. Isso assim, mesmo. Entendeu? Então a gente tem que também abrir a mente da gente pra gente levar a nossa música. Pessoas. E o meu Exatamente. propósito já de muitos anos é fazer
ser do ritmo e da música cigana, não do meu estilo, mas um ritmo incluso no repertório das músicas populares, né? Vamos dizer, fonográfico, no mercado fonográfico, como mais um estilo. E falando em mercado fonográfico, Valrey, você tá no Spotify tocando também, estamos lá no Spotify. Essas 200 e poucas músicas, qual é que é a mais ouvida sua? Ó, tem a Festa de Cigano, tem essa do Ramiro, Caminho Cigano, tem várias canções que a gente toca lá. Essa, o Caminho Cigano, é que fala um pouco dessa junção da cultura, um pouco da nossa fé, da espiritualidade, que eu posso mostrar um pedacinho aqui para vocês. Deixa eu voltar para Mandala. Deixa eu voltar para Mandala. Ah, tem a Mandala. Que é muito importante eu falar disso, muito, eu sou puxa-saco. Porque, aliás, eu sou puxa-saco de todo aquele que faz com honra aquilo que se propõe a fazer, né? Porque fazer por fazer é fácil. Honrar o que está fazendo que é diferente. Quando ele me mostrou a mandala cigana, mandala mística cigana dele, foi uma pesquisa. Ah, sim. Ele não sentou e ficou... Não, ele estudou cada... podemos dizer facção, não? Oráculos. Cada oráculo. E aí ele tem dados, tem baralho, tem a estrela de Davi. Cada peça ele estudou. E aí eu perguntei a ele, mas como que você chegou a essa mandala? Que é surreal. Um dia ele tem que fazer para você. Uhum. E aí quando ele começa a fazer o jogo, que ele mostra a junção de todos esses mecanismos dentro de um mecanismo só, é fascinante ele chegar a essa conclusão. Porque é o baralho, né? O horóscopo cigano, a numerologia, o baralho, o baralho normal, o baralho cigano. Né? E você quando você criou esse instrumento de clarividência, isso foi para entrar em contato com essa egrégora espiritual que você... Na verdade, que inspira suas músicas? Isso. Já existia, foi ao contrário, né? A egrégora que inspirou o oráculo. Porque assim, houve um momento, né, em que eu tive posso chamar assim de um transe, ou um sonho em que uma determinada entidade me dizia assim, né, primeiro abri um clarão azul, e aí vem 12 caravanas, 12 carroças, né, burdão chegando, e no primeiro vinha um casal de ciganos, com um baú como se fosse um baú me entregando, né? Aí, ó, aqui está a sua missão. Está nas 12 hastes da carroça. Né? Olha só. Tá escrito isso lá no livro, né? Dizendo que ali tinha assim, aguarde que você vai revelar, como é que era? O sentido da espiritualidade cigana, novo sentido, novo direcionamento. Aí passou aquilo, aí de repente eu me via estudando, né? Aí veio a curiosidade, baralho cigano, tarô, búzio, numerologia, tem que haver uma conexão entre essas coisas. Aí foi quando eu comecei a estudar isso. Separadamente, para ver. Então pesquisa, cara, não foi? Pesquisa. E aí, com esse estudo que me veio a integração, que ali eu estava tentando identificar as formas de energias que envolvem a vida de cada um de nós. E a egrégora cigana que vai conectar. Aí que veio a revelação das 12 falanges dos ciganos da luz divina, que é o que trata a mandala. Então, cada casa dessas 12 casas representa uma forma de energia que traduz a sua data de nascimento, por exemplo. Né? Então, é uma numerologia cigana especial. Especial, tudo. Ele não vai dizer que você vai ganhar um carro, que você vai tirar uma casa. São até sai às vezes, mas são padrões. Por que você... O que está influenciando para você seguir esse padrão, para você não sair dessa situação, ou para você permanecer? É fantástico. Um exemplo bem simples que ela fala, assim, para complementar. Você deve observar que na sua vida, determinadas situações sempre se repetem, ou determinados tipos de pessoas sempre aparecem na sua vida. E você não sabe por quê. Esse jogo a gente revela por quê. Por que isso acontece? Porque a causa energética tua que atrai esse tipo de situação, né? Que ela se repete mesmo. Não quero mais saber desse tipo de gente. Você sai dali, volta aquilo tudo de novo. Ela revela isso e ajuda você a se cuidar. Não, e você sabe que agora até eu parei para pensar numa situação, gente. Vocês sabem, eu tenho um trabalho com a Fundação Turizíndio. Eu comecei estudando história, parei, mas nunca consegui sair dessa paixão pela étnica ameríndia, né? Por isso viajei em muitos países nessas pesquisas arqueológicas, antropológicas,
e até ser convidado para a Fundação Todos Índios, que faz um trabalho de desenvolvimento sustentável com as comunidades indígenas. E em dado momento da minha vida, fazendo essas viagens, aquela coisa toda, eu decidi deixar essas raízes ciganas, os eventos, vou me dedicar a isso. Valrei, é uma coisa impressionante, você falou. Então eu acho que eu tenho um karma romador, hein? Porque volta e meia, aí um me dá um filho pra batizar, o outro não sei o que, um labial romador. Volta. Não adianta. Não adianta, Valrei, acho que é isso. Não adianta. Que legal Então, isso, gente. Tá escrito na tua mandala. Tá escrito na mandala. Produção, põe que a gente vai falar da família do Valrei, da importância da família que o Valrei agrega na música dele. Põe aí um vídeo, um primeiro vídeo que o Valrei se dedicou na pandemia. Isso é importante a gente falar. Produção, tá no ar aí, não? Aí é um bailarino, como chama esse bailarino? Esse daí é o Alan. Alan. Zobar. E aí Alan Zobar. E aí vocês todos estão de máscara porque esse é um período de pandemia, certo? Foi na pandemia, né? Esse evento aconteceu lá no Clube Imperato, no Meier, né? No Imperato. Isso, com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado, né? E aí tá a família toda, Walter, meu irmão, meu filho, Léo, ali o meu sobrinho Ebert, que tá ali, aqui São quantos aí no palco, Valrei? São 7. 7. Põe o próximo vídeo aí, produção. A Bia, né? É a Beatriz, minha filha. Beatriz, sua filha. Essa aqui. Agora você já tá aí em outro palco, você no tá Teatro Rival. no Teatro Rival. Foi um show também muito importante esse aí pra gente, né? Na nossa carreira. Teve a presença de muitos artistas aí nos prestigiando. Né? Esse é o nosso sobrinho, é o Ebert. É o que a gente chama ele, que é o Wesley Safadão. Ele tem a cara, parece que é o Wesley Safadão. E como levar pro público a sua família, né? Bom, eu vou responder logo de cara. Isso já é um instinto da nossa natureza. Da natureza cigana. Cigana, entendendo? Então, tanto Família agarrada. meu irmão, quer dizer, que a formação original ainda tinha outros irmãos de primeira linha, né? Irmãos de sangue. Mas aí eles tiveram que seguir a sua vida e tal, e ficou eu e o Walter. São 9 irmãos, a minha família. 9 irmãos. 9 irmãos. Aí, então, o Leonardo e a Beatriz, desde pequenininho, sempre acompanhando a gente e tal. Eu lembro. O Leonardo ainda fala assim: olha, eu tenho que ter autoridade nessa banda, porque eu carregava fio quando eu era pequenininho. Com 5 anos ele... Tu lembra, né? Lembro dele pequeno. Aí se tornou esse músico maravilhoso aí. Ela também é castanhola, né? Ela tocando. E aí foram acompanhando a gente, junto com a falecida esposa também, que apoiava a família cigana, a Verônica, né? Adorava a Verônica. Conhecia a Verônica. Gostava Quem não gostava da Verônica? Verônica era uma mulher de personalidade forte, séria, mas que gostava meiga. de pessoas certas. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma meiguice. Tinha, não é? Ele lembra disso lá no Mackenzie? Lembro. Que assim, a gente chegava no baile, as pessoas, em vez de vir falar comigo, me cumprimentar, não, ia para cima dela, né? Exatamente. Então, e a Verônica, Deus a tenha a Verônica, né? E ela era uma mulher que... eu tenho uma lembrança dela muito positiva, e que aconteceu uma situação de um evento que você tava, que foi da Antonieta. Antonieta, ali no Mackenzie. No Mackenzie. E você tava tocando, e aí aconteceu uma coisa de bailarino com negócio de música, e aí eu tava ajudando esse grupo eu tava ali numa situação. E a Verônica, a esposa dele, disse assim: Roberto, ali que foi aonde eu conheci a Verônica, né? Ela falou: o que é certo é certo. Põe uma coisa na sua cabeça, né? Que eu sempre fiquei muito nervoso para que as coisas não estremecessem, ainda mais quando você tá levando um grupo, né? De dança, e você fica naquela sinuca. E ela foi ali naquele momento que eu vi o quanto sua finada esposa era séria, né? E agora a outra séria também, maravilhosa, que é a Claudinha. Gente, vamos falando em Claudinha? Vamos lá. Produção, põe uma antes do Valrei solar aí essa música, ou que se quiser pode solar. A próxima foto aí que a gente vai falar. Tô curiosa, gente. Aí, esse espaço, isso é um espaço holístico que você... Os netinhos da Nete Cabral. Esses são os netos, que é a futura geração cigana, que é importante a gente falar. Como é que foi
essa organização de levar terapias holísticas e também festividade cigana nesse mesmo local? Essa criação foi uma inspiração? Foi uma coisa que você achava necessário para a sociedade hoje que está tão necessitada, Claudinha? De tanto eu ser tolhida e tentarem polir a minha forma de trabalhar, porque eu sempre trabalhei no espaço de outras pessoas. E meu sonho era ter um lugar para mim. Eu dou aula há 44 anos. Então, não são 4 dias, não são 4 anos, são 44 anos de experiência. E você vai chegar num momento da sua carreira que ou você vai parar por ser engolida, ou por você ficar de saco cheio, que não é o meu caso, eu nunca ficaria de saco cheio, nunca me permiti ser engolida. Eu sempre honrei aquilo e acreditei naquilo que eu fiz, porque a minha trajetória com pessoas me mostrava que eu estava no caminho certo. Ou seja, eu olhava para trás, via o que acontecia com as pessoas, então eu estou no caminho certo. Porque você só sabe se você é bom no que você faz pela estrada que você deixa. Então, isso me estimulava a eu continuar na mesma estrada. E quando eu trabalhava no espaço de alguém, você tem que respeitar, por hierarquia, a regra daquele local, daquela academia, daquele lugar. Então, certas coisas não era me permitido fazer. E eu sou muito sentimento. Eu trabalho o indivíduo como um único. Não trabalho como um coletivo e todo mundo é igual, faço com todo mundo igual. Não. Cada um tem uma história, uma procedência. E por eu ter sofrido algumas coisas no meu passado e ter trabalhado com deficientes físicos, surdos, cegos, mudos, com a dança, essas pessoas me ensinaram a como lidar com diversidades no meu trabalho. Em certos lugares, eu não podia praticar essas diversidades porque tem regra no lugar, isso, então você quis focar sempre no deficiente físico, no visual, autista, você gosta desse público? Ou não, terceira idade? Não é que eu me foquei nisso. Para mim, eles são pessoas, eles não são pontos de foco. Eles são pessoas comuns. Eles entravam na minha trajetória. Tipo assim, estamos aqui conversando, alguém entra ali e fala assim, Cláudia, eu tenho uma clínica, você quer dar uma aula lá de terapia de dança? Sim, eu não buscava. Chegava e eu respeitava. Obviamente que eu tenho uma afinidade maior, porque a entrega dessas pessoas são maiores. Mas para mim, eu não posso dizer... Você tem quantas alunas hoje? Hoje eu estou com 33 alunas, fora os workshops Fora suas alunas de workshop, né? que são pontuais, que vêm uma vez por mês, vêm soltas. E eu tenho uma aluna que foi aluna minha com 3 aninhos até os 18, que hoje é vó. Então, é uma trajetória boa. Então, quando o espaço holístico surgiu, quando eu tive a chance de ter um lugar que eu pudesse fazer do meu jeito, como eu queria, sem desonrar todos os lugares que eu passei, eu entrei de cabeça. E Deus... E quais são as terapias que acontecem ali? Nossa, a gente tem ali essa consultoria especial das energias ciganas com o Valrei. A gente tem a dança com a Claudinha. E eu vi uma... Passa a próxima foto aí, produção. Vamos ver o que temos aí. Aí já é na Grécia. Ai, meu Deus. Que foto linda, dançando na praça. Isso lá aí. atrás, olha lá. Um monte... aquele é o templo de Artemis, né? Isso, em Mykonos, isso? Os fundos. Isso é Não, Atenas. Isso é em Atenas. É o templo de Atenas. Atenas. Vamos lá, próxima foto. Vamos lá para Claudinha, pode falar. O espaço holístico, para mim... Isso. O que é isso? Olha, isso aí é uma aula de relaxamento de yoga. E quem é o professor? São professoras que vêm de terapias, tipo assim, o espaço ele é aberto. Então ali tem cultos evangélicos, cultos de umbanda, culto xamânico, vão os índios lá, nós fizemos uma oca lá em cima, os índios dormem lá. Olha, eu fico toda emocionada. Então a gente não tem um direcionamento de religião ou de fé. Mas sim de energia. De energia, exatamente. Então você pode Essa usar. É a palavra. A gente não importa o mecanismo que você busque. Para a gente, para o espaço holístico, para mim, o que importa é você
tentar alcançar o seu bem-estar, a sua autocura. Então, a gente é aberto. Há vários profissionais. Sim. E aí é mais uma. Suelen, vamos na próxima? Vamos ver o que a gente tem por aí. E assim... Vocês aí... Isso é na Espanha. Na Espanha. É Sevilha, onde foi aqui que a gente dançou. Olha só, que bonito. Quando a gente estava na rua com o violão. Nós Ah, paramos uma rua, pararam a rua. um bar. Nossa. Mas não foi por querer. Assim, nós não planejamos. A gente saiu de uma praça que foi num evento muito doido lá, que a gente se inscreveu, mas não sabia o que era. A gente não sabia o que estava acontecendo. Vimos aquele movimento na praça. Na praça, aí eu falei pra ele, vamos nos inscrever. Ele, mas como? Eu falei, vamos, não sei, nós vamos escrever, ninguém conhece a gente aqui, então não vai acontecer nada. Aí quando nós fomos nos inscrever, o rapaz ficou, não, vamos querer se inscrever e tal, e nos inscrevemos. Quando teve que juntou todo mundo, nós vimos que era um grupo imenso de jovens. Aí eu olhei pra ele, falei, meu Deus, era uma disputa. Flamenca, tipo, não? Nada disso, de cara. tipo uma dança de rua. Dança de rua. Dança de... Era um... Como é que dá o nome? Daqui. Festival de dança Festival nacional. de dança. Então tinha vários estilos. Mas Inclusive, eram dança jovens. E diferente. aí eu peguei minha Street castanholinha, dance. aí falei, eu vou dançar, o DJ vai colocar. Não, tem que ser a música do DJ. Eu falei, mas eu quero dançar com ele tocando. Não pode, tem que ser. Aí eram 4 e entrava de um em um fazendo a disputa. A dupla. Falei, vou com a minha A castanha. Cara, quando eu pisei com a tocando, é uma castanharinha de bolsa. Tu tinha que ver a galera ali na Espanha. E aí ele entrou com o violão. Você faz uma performance também com o Lex, você trouxe aí, Trouxe. né? Mostra aí pra E pra aí, gente. E aí, ai, olha que lindo esse aqui, ó. Esse foi de Sevilha. olha, sevilhana, mostra ali pra sua câmera. Olha ali. que de Sevilha esse aqui. E aí eu comecei a dançar lá, com a castanhola, no caso, e, menino, foi surreal. Aí saímos de lá e fomos fazer um lanche. Aí ele foi com o violãozinho da filha da Karine Brigada, que emprestou o violão para ele. Aí passamos, tinha um pessoal sentado. Mas só um jovens. adendo, né? Assim, importante. Que como nós éramos estrangeiros, na Espanha, fazendo uma exaltação ao estilo de música deles, Que eu toquei aquilo castanhola. causou, né? Causou um furor naquele grupo todo aí. Flamenco, eles gritavam. Aí falavam, Flamenco, Flamenco, Flamenco. Brasil! Brasil! E a gente não esperava, porque a gente tinha estacionado o carro e eu sou seca, vamos pro hotel depois, vamos ver o que está acontecendo ali. E foi assim, impressionante, Impressionante. a reação dos jovens. Depois a gente dançou no meio de todo mundo. E eu me senti ali como na época que os ciganos dançavam nas praças. Isso. Pra ganhar o pão. Eu me senti assim. Que Juro pra você. Eu me lindo. tremia toda, não Tudo, foi, é. amor? Comecei a chorar. E aí os jovens, as pessoas na praça vendo a gente chorar, eu não conseguia entender, mas é porque eu tava... Olha, chego a me tremer quando eu lembro. É como se eu estivesse vivendo aquilo, dançando numa praça, nas praças. E a acolhida depois, né? Nossa. Aí nós fomos para essa rua lanchar e o cara pediu violão emprestado para ele. Menino, nós sentamos na rua tocando violão. As pessoas paravam de várias partes do país. Eu dançando na rua, as pessoas paravam para dançar. E as pessoas, quando passavam, que estavam na praça, os brasileiros, paravam. O cara descia cerveja para ele não sair de Não, lá. cerveja não, balde, né? Balde. A caneca tá desse tamanho. Aqueles caras. Então, Agora, eu vou Valrei. dizer uma coisa muito, muito importante. Muito Sim. importante. Não ter vergonha do que você é. Não ter vergonha da sua profissão e do que você escolheu ser. Eu acho que é um dos pontos altos da sua autoafirmação como pessoa em qualquer lugar do mundo. Nós fomos recriminados em alguns lugares, mas nunca insultados. As pessoas, nós mostramos quem a gente era, ele tocava em praça, na França, onde a gente foi. E ninguém nunca insultou a gente de forma grosseira. Porque a gente nunca escondeu o que a gente era. Eu sempre fui com minhas flores no cabelo. E se tivesse que acontecer alguma coisa, a gente ia assumir o que a gente faz, o que a gente é. Então eu acho assim, quando você vai com o coração bom, quando você faz aquilo com amor, sem prejudicar ninguém, sem querer rebaixar nenhuma cultura, nenhuma etnia. As forças se abrem. Isso. Do bem. Agora, Valrei, falando em força, falando em França, Uhum. né? Vocês foram em Saint-Marie-de-la-Mer. Como você se sente e como aconteceu
essa inspiração para o hino de Santa Sara? Como é que foi isso? Olha, rapaz, realmente tem coisas que emocionam a gente, né? Isso foi assim também, uma inspiração, né, que veio, assim, como se fosse uma intuição, né? Entendendo? Que eu já tinha assim, vontade de fazer alguma coisa em homenagem, né, à nossa Santa Sara. Aí eu sentei no violão e comecei, né, a tocar, comecei a fazer a letra e tal, e foi construindo, né? Veio assim, foi construindo passo a passo, né? Aquela canção, tudo. E aí eu mandei pro meu produtor, né? Eu já tinha feito a base, toda a harmônica, e mandei. Aí ele transformou, né? Aquele arranjo maravilhoso, né? Que ficou, né? E hoje é uma música consagrada, que já está completando mais de 20 anos a música, né? Ela já é uma das mais antigas, né? E tá aí 20 anos já tocando aí em vários países aí para fora também, entendendo? E é uma música que hoje parece que o Valrey tá ligado, tá conhecido mais, né? O Brasil inteiro, as religiões, todo mundo exalta muito isso. Isso, inclusive tá vindo uma onda, né, já dos últimos 20 anos, de igrejas, né, dedicadas a Santa Sara, que no Rio de Janeiro pelo menos já tem umas 2 ou 3, então isso está crescendo muito, né? Isso é importante a gente falar, porque existe a questão, né, do movimento religioso, espiritual, com veios espiritualistas, universalistas de Tiçara, e agora a onda católica, Isso. que eu já tinha visto em Santa Catarina, já tinha visto em São Paulo, né? Inclusive, lembrei agora até da Fátima Nogueira, um beijo para você, Fátima, lá de São Paulo, da gruta que ela fez em São Paulo. E aqui nós temos alguns lugares, inclusive você toca também em Saquarema. Saquarema, vou estar agora lá no Natan. No Natan, dia 24, né? Nós vamos estar participando do evento que ele fez Mas o Natan não é bem uma igreja. Ele... Não, ele tem o culto a Santa Sara. O culto a Santa Sara inaugurou agora uma imagem de Santa grandiosíssima. Inclusive a Carmencita, que teve aqui no programa, ela está organizando uma van para essa grande festa, né? Ela queria que eu entrevistasse ele, mas ele tá em outra cidade, né? Que fica 3h30 daqui do nosso estúdio. Até recomendo, porque é uma pessoa também fantástica de se conversar. Assim, a Carmencita me disse. Agora, e aí nós temos uma igreja agora em Nova Iguaçu, é isso? Nova Iguaçu, uma em São Gonçalo. Né? São Gonçalo não é aquela capela da Fernanda com o marido, não. Não sei se essa é dele. Mas é lá em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Você teve em quais igrejas, assim, dedicadas a Santa Sara? Olha, para dizer a verdade, assim, estar nas igrejas aqui do Rio, eu ainda não tive a oportunidade de estar em nenhuma delas, mas a minha música esteve. A sua música esteve, exatamente. Eu estive de outra forma. E você até em Saquarema também com a Neide, né, que ela também, o padre de lá faz uma missa também dedicada a Santa Sara. Inclusive eu conheço esse padre, é o que tem a Santa Sara francesa lá em Cabo Frio. Cabo Frio, isso. Isso Cabo aí, Frio. A gente Cabo Frio. Um beijo pro padre que fugiu o nome, mas ele é meu amigo. Então ele tem muitos lugares, né, utilizando, né, a canção, né, e tal, e que me honra muito, né, saber dessa passagem, dessa distribuição aí, porque é uma música, sabe, que eu acho que se tornou um hino. Já é um hino. Já é um hino. Um beijo para Marina de Farias, que falando nessa igreja de Santa Sara, a Marina de Farias é uma empresária que há 15 anos, inclusive ela teve com a Nara Figueiredo, que estará aqui no programa, em Saint-Marie-de-la-Mer há uns 5, 6 anos atrás, e a Marina vai até Saint-Marie-de-la-Mer e representa com a sua família o Brasil, que é uma coisa muito importante. Ela é devota, ela é dizimista na igreja de Saint-Marie-de-la-Mer, lá na Provence, e ela levou a imagem de Santa Sara original de Saint-Marie para essa igreja em Cabo Frio. Então, Marina de Farias, que agora está em Portugal, que é uma grande amiga minha, que conheci em Saint-Marie-de-la-Mer, por acaso, Valrey. Foi assim uma coisa incrível. Eu estava vendo algumas imagens, acabei adquirindo algumas imagens e ela também, e eu acabei com a dificuldade no francês com o vendedor, né? Que eles basicamente não gostam de falar inglês, eu finge que não sabe. Finge que não sabe. E aí eu acabei, ela do meu lado, ela reconheceu, ela falou, você está hospedado aonde? Eu falei, aí eu disse assim, eu tô aqui no Cabana de Lamar. Ela falou, eu também.
Aí ela falou, você tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Falei, não. Ela falou, então vamos jantar juntos. Ali começou uma grande amizade. Ah, que legal. Então a Marina, um beijo, ela que levou essa santa pra lá. E aí, então, esse hino que vocês vão escutar agora, do Valrei, ele basicamente começa nessa sintonia, né? Com Santa Sara. É a sua santa de devoção, não? É a minha santa de devoção. Nós temos lá no espaço. Inclusive, vocês têm no espaço? Criamos um espaço lá para ela, né, também. Uma grutinha também. Uma gruta, né? E você era o cantor oficial da Mira Stanesco na gruta exatamente, do Arpoador. Isso é importante falar. Isso que eu ia falar agora, antes de você. Estava já com isso no pensamento. Agradecer, né, aqui de público, a toda a força, todo o apoio que a Mira Stanesco deu, né, ao nosso trabalho, e principalmente por conta da canção de Santa Sara, né? Durante 20 anos aproximadamente, estivemos lá todo dia 24, fazendo a corrida. Eu lembro. Levando a canção, e ela foi uma das pessoas. Eu gosto muito do Wilson, um abraço pro Wilson. O Wilson. Eu gosto muito também, do Wilson, que é do Grupo Graça. Graça. Dela, né? Então foi uma das grandes precursoras, né, desse trabalho do hino também, através dela. Nós conquistamos o primeiro prêmio de cultura cigana do Ministério da Cultura. Eu lembro. Em 2010, né? Eu lembro. Por conta desse lá. trabalho, né? Da religiosidade cigana, né? Falando da religiosidade cigana. E aí, só para completar, assim, né? Eu estava devendo isso, né? A ela, homenagem. Né? Essa homenagem, onde ela estiver aqui. Que através dela, né? É uma emoção, gente. É uma emoção, né, Claudinho? Falar. É a sua história, né, Valrei? Que ela receba essa minha gratidão, tá? E eu ia dizer, né? Depois eu ia dizer para você o seguinte: nós temos que ter muito respeito à devoção de cada um, né? Porque o que nós aprendemos na nossa vida cigana é que acima de qualquer forma de credo, de expressão religiosa, né, está as forças da natureza, né? Os elementos da natureza. E isso que foi que sustentou os ciganos por toda a sua trajetória, né, para suportar tudo que ele suportou, né, as intempéries, a crença na força da água, do fogo, do ar e tal. E eu até brincava com as pessoas, me aponta uma religião do mundo que não use um desses elementos nas suas ritualísticas. O pastor, o copo com água, o padre, a defumação, o incenso. Tudo, entendeu? Então, a vela no altar. E aí a gente tem que respeitar, porque uma coisa que nossos antepassados nos ensinaram, a religião do cigano é a liberdade. Então a religião é livre. Então hoje nós vamos encontrar primos, né, evangélicos, umbandistas, católicos, espíritas, budistas, né, messiânicos, tudo isso eu já encontrei. Em Campinas tem igrejas evangélicas lá dedicadas também como mandadas por... Um abraço se estiver assistindo, o pastor Cuique, que depois a gente vai falar. Isso mesmo. Então, Cuique. Assim, agora sim, a única coisa que eu volto para as palavras dela, que a gente não discrimine uns aos outros por conta dessas opções e dessas escolhas. E por isso que a nossa decisão no nosso espaço holístico é energia. A energia é única. Ela não tem nome, não tem cor, não tem crédito. Falar de energia é energia, como o sol que bate na nossa cabeça, o vento que sopra na nossa pele. É disso que a gente está falando, e isso que é mais importante. E o interessante, quando um pastor ou alguém chega lá, não pergunta, aqui é de quê? A gente só fala, aqui é o local de fé. Só. Que já passaram por ali pastores. Porque às vezes vai pesquisar, que é um centro de Umbanda, o que é isso aqui? Entendi. É uma casa espírita? Não, é um local de fé. É um centro de terapia holística, integrativa, com fé e com espiritualidade. Isso. É só você trazer a sua fé, o seu trabalho de cura. Ali tem trabalho energéticos para pessoas com câncer, pessoas abusadas sexualmente, mulheres, idosas com maus tratos. Então, não tem fé, não tem religião isso. Tem a busca da cura, a busca da compreensão de tanta ódio de um outro para consigo. E ali é um local que Deus nos deu, a bênção, para acalmar essas almas. Agora, como acalmar essas almas? Não sei. É o divino que traz, é uma energia, a sua energia. Qual é a sua energia? É tal, então leva pra lá, cara, ajuda a gente.
nessa trajetória tão difícil. E tão bonita, né? É. Gente, a gente vai se despedir agora com o hino de Santa Sara. Vou pedir o Val Rei para ele tocar e que a Santa Sara abençoe, né? Esse programa está sendo gravado agora praticamente no dia do cigano aqui, mas vai em maio em homenagem ao Val Rei, a Santa Sara e essa maravilhosa irmã de caminho, esses irmãos de caminho, que é o Val Rei e a Cláudia Sartori. Então, Val Rei, o hino de Santa Sara, música cigana, e que todos sejam abençoados. Oxa, ô Pré-Roma! Ô Pré-Roma! Sempre ao meu lado ela está, com seus mistérios, sua luz. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz. Somos filhos do vento, das estrelas, do luar. Tua voz, meus sentimentos, tua força em meu cantar. Te pedimos pela figa, pelo brilho dos cristais, estrela de 5 pontas, meu caminho, a emoção é grande. Sempre ao meu lado ela está, com seus mistérios, sua luz. Deixa vir a emoção, amor. Santa Sara, É Santa forte, Sara, gente, é forte. minha vida tu conduz. Ai. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz. Nossa vida nos conduz. Olê! Opa! Bonito, bonito.